Nacional e Proteção apresentam dados da Operação N24. Família tradicional ceia e a Igreja Católica celebrou a Missa do Galo Urbi et Orbi com um apelo à paz, solidariedade e amor ao próximo. Reinauguração de hospital no Haiti acaba em tragédia. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Vamos passar a ler uma nota que chegou à nossa redação. Tendo em conta a proclamação da independência nacional, constitui um dos marcos históricos de maior realce para o nosso país, dado que por intermédio deste ato foram lançadas oficialmente as bases para o desenvolvimento de um povo que se encontrava sob opressão colonial por vários séculos. Considerando que o dia 11 de novembro de 2025, o nosso país celebra 50 anos da sua independência nacional e visando garantir que o clima de harmonia, clemência, indolência, concordância e fraternidade que vai nortear a celebração desta importante efeméride que impregnará em todo o povo angolano o elevado sentimento de patriotismo, amor à pátria, possa incluir aos cidadãos um cumprimento de pena privativa de liberdade. Tendo em conta que o indulto é um ato de clemência do Presidente da República e afigurando-se imprescindível a adoção de medidas desta natureza, em alusão à celebração dos 50 anos de independência nacional, do dia de Natal e do Ano Novo, visando conceder os reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar, verificando-se o bom comportamento, demonstrando a ausência de perigosidade social resultante da restituição à liberdade dos condenados abaixo indicados, o Presidente da República decreta, nos termos da linha N do artigo 119 e do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte. Artigo 1º. É indultada a pena de prisão aplicada aos seguintes condenados. A linha A, Província do Benco. Januário Gomes Antônio. Mabiala Manuel de Souza. Província de Benguela. Elísio Zacaria da Silva Mundundo. Elísio Feliciano Vilonga Abias. Joaquim Antônio Nanga Jamba. Maurício Antônio Paris. Severino Alexandre Soma. Linha C, Província do Bié. David Chicota Francisco. Félix Antônio. Província de Cabinda. José Domingos Poati. Afonso Conde Lelo. Província do Quando Cubango, João Caçanga. Número 2, Mucas Luandi. Província do Kwanza Norte, Ailton José Josué Alves. Telindo Antônio Luís Miguel. Província do Kwanza Sul, Henriques de Oliveira Simões, João Fernando Bernardo. Província do Cunene, Miguel Lourenço. Wakambakula Katongo. Província do Guambo, David Songo Paciência, Ferreira Vilombo Martins. Província da Huila, Abel Domingos, Fernando Francisco Sebastião, Francisco Antônio da Costa, Francisco Monguanema e Gabriel Calueio. Província de Luanda, Abraão Pedro Santos, Adolfo Miguel Campos André, Ana da Silva Miguel, Carlos Tavares Gandu, Celson Januário, Emanuel Leonardo Fonseca, Gilson da Silva Moreira, Hermenegildo José Vítor André, José Filomeno de Souza dos Santos, Maninho Maneco Baião, Sampaio Francisco Malembe. Província da Lunda Norte, Domingos Catambe,
Trindade Sebastião Zua Mamuenge. Província da Lunda Sul, Bonifácio Félix Agostinho. Cláudio Adão Taza. Província de Malães, Fernando Francisco Mateus. Manuel Fernando Moraes. Província do Mochico, Félix Santos Moisés Bernardo. Luís Figueiredo Samucuta. Província do Nemibe, Alberto Joaquim Antônio Barnett Cacindula. Província do Bis, Ambrósio Pedro José Correia Mateus. Província do Zaire, temos a Maísa, a Nufuanene, o Samuel K.A. Mavungo. O artigo, a entrada de vigor, o presente decreto presidencial entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Esses são os documentos e as informações das pessoas que vão beneficiar do indulto. Nós seguimos agora para as informações da nossa atualidade nacional. A Ilha do Mussulo registra grande afluência durante a quadra festiva. O destino turístico é um dos pontos preferidos de muitas famílias. Mas, nestes últimos 2 dias, registrou-se um movimento fraco. Um movimento calmo, tanto de saída quanto de chegada das embarcações com destino à Ilha do Mussulo. Um dos maiores destinos turísticos do país, recebe normalmente cerca de 2.000 cidadãos provenientes dos vários pontos de Angola e não só. São famílias, casais e grupos de amigos que desejam aproveitar esta época natalícia perto do mar. Um embarcador há cerca de 15 anos, Júlio Antônio, garante que o movimento das pessoas ainda está fraco por conta da chuva. De momento está ainda fraco, o ambiente ainda está fraco, porque também a chuva está a estragar aqui, os clientes estão a aparecer pouco devido ao lixo também. Estamos a esperar que tudo corra da medida possível do mais melhores. Praticamente já estamos esse é o 4º dia a chover e os clientes, praticamente os turistas, não estão conseguindo no Mussulo. Trabalho aqui há 2 anos, no momento aqui no Capsoca está mais ou menos, através da chuva. Estamos vendo um pouco os clientes, mas lá dentro do Mussulo, alguns clientes estão a entrar com os barcos deles. A Capsoca mesmo fica cheio, a praia aqui mesmo fica lotado, muitos clientes aqui na beira. Gostamos mesmo como fica lotado, a gente mesmo trabalha muito, batalhamos mesmo muito. Até fechamos mesmo aquelas horas 22, 23, através dos clientes que querem entrar. Por outro lado, para quem pretende chegar ao Mussulo a partir do embarcadouro da Capsoca, o cidadão terá de pagar 1.000 kwanzas, valor que, segundo os moradores, foi alterado por conta da quadra festiva. Infelizmente, quando chega a época natalícia, o preço do barco sobe, e sobe circunstancialmente. Por quê? Porque o preço é 500 kwanza, sobe 800 kwanza, depois vai subir 1.500 kwanza e os agentes reguladores, a capitania, a polícia fiscal, têm conhecimento do que se passa aqui e não fazem nada, porque é quadra festiva. Por ser quadra festiva, eles continuam a subir o preço sem justificativa nenhuma. Você é morador do Mussulo, você é trabalhador do Mussulo e o preço sobe sem nenhuma justificativa. Do Mussulo o máximo é 800, mas neste momento, através do que das festas, estão a pôr mini kwanza a cabeça. Está muito caro, mini kwanza. Lá nós partimos de lá do Mussulo, o povo do Mussulo é 500 kwanza a travessia, chegar aqui é 800 para ir. Nesta segunda-feira, a maior parte das pessoas que desembarcavam eram funcionários da ilha, que alegam que o movimento na zona está calmo. Esse ano fiz 2 anos a trabalhar aqui no Mussulo. Olha, de momento não tenho ainda conhecimento disso, ainda não sei se o preço subiu ou não. O movimento está tudo calmo, graças a Deus esse não é o momento que é tarde seguinte. Acho que daqui mais alguns minutos as pessoas vão entrar no momento seguinte para poder passar as quadras festivas lá no Mussulo. No Mussulo,
Os turistas permanecem habitualmente em tendas, resorts, vivendas familiares ou clubes. A ilha está localizada a sul da província de Luanda e é envolvida por uma série de pequenas ilhas. Relembrar também que a Polícia Nacional lançou no dia 20 deste mês a operação de asseguramento para a quadra festiva, designada N24. Estão criadas as condições para o asseguramento da quadra festiva em Cabinda. Os técnicos estiveram reunidos para acautelar as questões ligadas à energia, água, saúde, alimentação e transporte público. O Governo Provincial de Cabinda cria a equipa de prontidão para assegurar a quadra festiva. Durante o encontro que juntou várias entidades, serviu para acautelar questões ligadas ao fornecimento da água, corrente elétrica, alimentação, transporte, segurança e saúde. O administrador de Cabinda destaca os pontos que mereceram maior atenção. Em termos de distribuição de energia, a ENDE foi orientada a trabalhar ao máximo, poder resolver pontualmente os casos dos cortes que foram acontecendo nos últimos dias. A Sonangol foi chamada a se pronunciar a respeito das condições no que tem a ver com a distribuição do combustível, do gás de cozinha, e com os órgãos de defesa e segurança também já foi criada a equipe que já está em campo a trabalhar para garantir a grande segurança a nível das populações. O secretário provincial dos Transportes disse que foram redobradas as linhas de transporte para Cabinda, via aérea e marítima, para se evitar constrangimentos aos que pretenderem passar o Natal em outras localidades do país. Durante a quadra festiva, nas 3 áreas de trabalho, me refiro área terrestre, aéreo e marítimo. Terrestre, pelo número de carros que nós temos, estamos a cobrir todo o território da província de Cabinda. Portanto, com maior destaque no casco urbano, né? Portanto, no ramo aéreo, dizer o seguinte, os 4 serviços diários estão a operar normalmente. Na eventualidade de surgir uma falha, temos uma garantia de pôr mais um serviço para a população. Temos a CECIL, que aumentou a frequência. Dizer que antes eram 3 frequências semanais, agora são de segunda a sexta, aliás, segunda a sábado e séptimo aos domingos. O responsável da saúde garantiu que os hospitais estão prontos para atender os casos que ocorrerem durante a quadra festiva. Nós fizemos um plano de distribuição, sobretudo desses fármacos essenciais a nível dos municípios, com a última contingência que recebemos da SECOMA, sobretudo soros, para dar resposta a quadros não só diarreicos, mas também, sobretudo, nessa fase em que há tendência a aumentar os acidentes e as agressões físicas com concurso à arma branca. A equipa de fiscalização começa a trabalhar nos próximos tempos para acompanhar o asseguramento dos serviços às populações. E a Polícia Nacional e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros vão apresentar os dados preliminares da Operação N24 de asseguramento da quadra festiva e que deve terminar no dia 5 de janeiro. É sobre isto que vamos saber agora com a Emília Pascoal. Emília, boa tarde. É consigo. Fala. Adilson Garcia, e a quem nos acompanha neste momento. A festa da família, o Natal, está a ser marcada por várias ocorrências a nível do país. Num balanço provisório, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dá conta de 42 ocorrências. Para outras informações, vamos à conversa com o diretor do Gabinete de Imprensa, Nelson Batista. Boa tarde. Destas 42 ocorrências, pode avançar. Boa tarde. Podemos avançar já que, apesar destas 42 ocorrências registradas nestas últimas 42 horas, últimas 24 horas, melhor,
O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros considera este período como sendo regular, na medida em que observa-se uma certa calmia e tranquilidade em todas as cidades capitais do país. No entanto, as ocorrências que foram observadas são aquelas que, portanto, já fazem parte do leque de ocorrências que tenham sido registradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Ainda assim, destas ocorrências fizeram um total de 4 vítimas mortais e 40 vítimas feridas. O destaque aqui recai para 9 acidentes de viação, 6 incêndios e ainda uma intoxicação alimentar e um presumível afogamento, isto na província do Ije, município do Negage. Vale ressaltar que nesta altura o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros está a realizar aquela sensibilização de proximidade que pressupõe estar em contacto com as famílias, batendo as portas para aferir as condições de segurança a nível domiciliar. Por outro lado, a nível público, estamos numa campanha massiva de prevenção aos afogamentos. E qual é a província com maior ocorrência? Até o preciso momento, a província com maior ocorrência é a província de Luanda, mas ainda assim há um acidente que teve lugar no município dos Dembos, isso na província do Bengo, um acidente de viação, colisão entre 2 viaturas, que marcou estas 24 horas pela negativa, tendo em conta que houve uma vítima mortal e um número considerável de vítimas feridas. Obrigada. Falávamos então com Wilson Batista, diretor do Gabinete de Comunicação e Imprensa do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Adelson Garcia, nós vamos continuar aqui nesta caminhada. De momento é tudo o que podemos avançar. Boa tarde. Boa tarde, Emília. Estamos a viver a quadra natalina por todo o país. Ontem, vários pontos da capital, Luanda, registraram enchentes e filas intermináveis. Mas como será que está o atendimento nos hospitais e quais as principais ocorrências? É o que vamos saber agora com a repórter Susana Ângelo. Susana, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adelson Garcia. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Respondemos a partir do Hospital dos Cajueiros, aqui no município do Cazenga. Aliás, é uma unidade hospitalar que recebe muitos pacientes, sobretudo aqueles pacientes que vêm parar a esta unidade hospitalar devido a casos de traumas, pois está aqui os acidentes que acontecem muitas vezes na Avenida de Olinda Rodrigues. É para aqui, é a primeira unidade hospitalar que recebe os pacientes que saem da de Olinda Rodrigues. Nós vamos muito rapidamente conversar com o diretor clínico e saber como é que esteve esta unidade hospitalar nas últimas 24 horas. Estamos numa época também de muita preocupação. Doutor Tomás, como é que esteve a unidade nas últimas 24 horas? Muito obrigado à TV Girassol e obrigado a todos os angolanos que nos assistem nesse momento. Dizer que o hospital não esteve tão agitado como tem sido. Tivemos um total de 954 pacientes atendidos, internamos 89 doentes, fizemos 9 hemotransfusões, que não é típico, normalmente é acima dos 15. Também tivemos poucos partos, houve somente 3 partos eutóxicos, um parto distóxico ou uma paciente, ou uma parturiente em trabalho de parto distóxico. Esta foi transferido para o Hospital a Maternidade Lucrécia Paim. Também tivemos um trauma, uma criança que esteve a descer escadas em casa, escorregou e caiu. Chegou aqui inanimado. Esta criança foi também transferida para o Hospital Pediátrico David Bernardino. Doutor Tomás, para quem não percebe o que é um parto distóxico? Parto distóxico é um parto difícil ou complicado. Um parto complicado que, como sabem, que nós temos a inoperância do bloco operatório. Então, todos aqueles partos que nós achamos que podem levar-se até ao bloco, então nós não permanecemos aqui com as parturientes para evitar o pior.
com antecedência, nós fizemos essas transferências para poder então ajudar a paciente, no caso a parturiente. Quais foram as outras razões que trouxeram os pacientes a esta unidade hospitalar nas últimas 24 horas? Fez aqui menção de uma menina, de um caso de trauma e também dos partos. Quais foram as outras causas? Continuam a ser as mesmas, continuam a ser as malárias, a hipertensão arterial, as doenças respiratórias agudas, as diabetes mellitus e outros, mas esses são os diagnósticos mais relevantes. Como é que está a unidade hospitalar para atender esta época da quadra festiva em termos de meios e também recursos humanos? A princípio, em termos de meios, o hospital está bem, nós não temos ruptura. Além da época em si, que normalmente quase todas as instituições preparam-se para organizarmos o período de quadra festiva. Nós já tivemos um plano já da instituição, onde nós não temos ruptura, temos todos os fármacos suficientes para atendermos os nossos pacientes e também não temos tido assim problemas relacionados com medicamento ou com outras situações, porque para os que têm caráter todas as patologias que têm caráter de cirúrgico, nós já fizemos transferência nos hospitais que são indicados. E quanto aos pacientes, para dizer que hoje foi um dia típico. A nossa média de doentes aqui é 1.200, 1.500, mas hoje tivemos um número menor. Provavelmente isso tem a ver com um período próprio das festas, as pessoas devem estar ainda aí nas festas a festejar, se calhar nas próximas horas podemos ter outra surpresa, mas as equipas estão preparadas para dizer que nós temos as escalas todas preparadas e temos uma escala definitiva do mês e temos escalas suplentes daqueles que em qualquer situação que pode ocorrer com um dos colegas em termos de saúde, nós depende das áreas. Sabe que o nosso hospital não tem assim muitos profissionais, não tem muitos porque as equipas são mesmo reduzidas, mas com pouco que nós tivemos conseguimos racionalizar e aplicar as equipas. As equipas de enfermagem vão aí entre 4 a 5 enfermeiros. As equipas médicas são reduzidas, são 2 médicos, o máximo 3, e conseguimos então manter o hospital em condições. Obrigada, doutor Tomás Fernando, é aqui o diretor clínico do Hospital Geral dos Cajueiros, no município do Kazenga, apontando aqui o número insuficiente de profissionais, mas que tudo estão a fazer para atender os pacientes nesta época da quadra festiva. Aliás, também faz aqui referência que o hospital registrou nas últimas 24 horas ambiente, um clima normal, sem muita agitação. Nós certamente vamos voltar a este informativo já numa outra unidade hospitalar e também saber como é que está a ser este dia 25 de dezembro, dia da família. Miguel Cristóvão, Susana Ângelo, até já, boa tarde. Até já e boa tarde, Susana. Mais de 80 casos diversos, com destaque para os de traumatismo craniano e intoxicação alimentar, deram entrada no banco de urgências do Hospital Geral David Bernardino, na Lunda Norte. O Simão João está por lá e traz mais detalhes. Simão, boa tarde. É consigo. Exatamente, muito boa tarde. De facto, respondemos a partir da província da Lunda Norte, propriamente no Hospital Geral David Bernardino, na Cananga, para perceber como é que foram essas últimas 24 horas, a transição de 24 para 25, o Natal, período em que as famílias angolanas celebram, então, para muitos, o nascimento de Jesus Cristo. Aqui no Hospital Geral David Bernardino, o movimento foi intenso, mas nós vamos agora tentar perceber com o médico urologista. Dr. Pedro, muito boa tarde. Para já, explica-nos em direto para a Rede Girassol, em termos de movimentos, entradas aqui e saídas na unidade hospitalar, como é que foi esta transição do período 24 para 25?
Muito boa tarde, caro jornalista. Gostaria de vos dizer que cá no nosso hospital, Dr. Bernardino Camanga, durante 24 horas, de dia 24 a dia 25, o hospital resistiu casos tais como o banco de urgência, atendemos 87 pacientes. Na consulta externa atendemos 50 pacientes. Nesse total, os casos mais preocupantes foram de acidentes, de agressão. Como vocês sabem que a nossa cultura é sempre, quando chegamos nessa fase, as pessoas consomem muito mais o álcool. Então, mas todos esses casos foram atendidos e não tivemos casos muito preocupantes até ao momento. E neste preciso momento, o hospital está seguro. Temos fármacos para podermos acudir a esta fase. As equipas, tanto faz de enfermagem como médicas, estão seguras. E neste preciso momento temos um caso preocupante que a gente recebemos, vítima de acidente. Levamos o mesmo para fazermos a radiologia e consequência para o bloco operatório. Vamos esperar que os resultados sejam satisfatórios, porque estamos aqui para salvarmos vidas humanas à nossa família. Nesta época festiva, normalmente, que casos é que mais dão entrada aqui na unidade hospitalar? Nessa quadra festiva, vocês sabem muito bem, casos principais é acidente, agressão e intoxicação alimentar. São casos mais que nós temos recebido. E o hospital, não só como os técnicos, o corpo médico, estamos preparados para podermos acudir a essa situação. Com quantos, portanto, técnicos, enfermeiros, especialistas é que a unidade sanitária conta para este período da quadra festiva, tendo em conta o movimento que é intenso nesta época? As escalas foram aumentadas. Temos de plantão fixo 4 a 5 enfermeiros, além daqueles que vão podendo acrescentando para entrar trabalhando das 8 até as 18 horas. Isso é na equipa de enfermagem. Temos 3 médicos de plantão, temos 2 angolanos e 1 cubano que nós colocamos. Temos maqueiro em prontidão, temos na área administrativa também alguns que estão podendo nos auxiliar. Por isso, neste preciso momento, nós preparamos tudo e não temos como ainda reclamar ao momento. E como é que a unidade hospitalar também poderá dar resposta em termos de estoque? Como é que vocês estão servidos por esta altura? O estoque está bem assegurado, não temos queixas. Até eu posso convidar-vos, neste preciso momento, para podermos apresentar a nossa farmácia satélite que nós temos do banco de urgência. O hospital tem uma estratégia que nós definimos. Colocamos as farmácias satélite, tanto faz na UCI, para com que os colegas não possam estar de cima para baixo. Colocamos farmácia satélite para o bloco operatório, colocamos farmácia satélite para o banco de urgência, além da farmácia interna que nós temos, e não só o próprio depósito. Neste preciso momento eu posso convidar-vos para poderem verificar o quanto nós estamos preparados nessa questão. Dr. Pedro Silvano, já mesmo para nós terminarmos, sabemos que este período festivo é um período em que muitas pessoas, portanto, excedem, né, naquilo que são as celebrações e também aumenta o movimento nas unidades hospitalares. Uma mensagem para as famílias angolanas, tendo em conta esta época festiva e também os cuidados que devem ter para não, portanto, acorrerem às unidades sanitárias. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar uma mensagem ao povo angolano de que se beber não conduzam. Não beba por excesso. Cuidem bem das nossas crianças, porque são as vítimas, nós já começamos a receber as mesmas. Quando tiverem para sair com as crianças, saiam com o adulto para poder acompanhá-los. Não só, somos pouco. E o quanto que nós ficamos, devemos cuidar uns um ao outro. Desejo festa feliz para todo o povo angolano e com que Deus nos abençoe. Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Aqui então as palavras do Dr. Pedro Silvano, urologista do Hospital Geral David Bernardino, na Cananga, aqui dando conta também do movimento nesta transição de 24 para 25 na unidade hospitalar, que, segundo mesmo o Dr. Pedro, são mais de 80 casos diversos que deram entrada aqui no Hospital Geral David Bernardino, na Lunda Norte, de onde se despede a equipa da Rede Girassol com Bruno Costa e Simão João. Boa tarde. Boa tarde, obrigado Simão João. Este é o Hoje Notícias, o dia em que o Presidente da República concedeu indulto a condenados. Vamos agora ao primeiro intervalo do dia hoje, 25 de dezembro. Volte connosco.
Nesta quadra festiva, a magia está no Conexão. Prepara-te para uma programação super especial e, claro, de muito entretenimento. Preparamos para ti bons momentos. Conecta-te a magia, a alegria e viva o Natal aqui no nosso programa. Boas festas! Boas festas! Na Unitel, queremos que o teu Natal seja ainda mais brilhante. Por isso, na compra de um router portátil MIFI por 34.100 kwanzas, recebes de oferta um cartão SIM de dados mais 12 GB de net. Tens 12 GB por 31 dias para baixares os teus vídeos, música e jogos favoritos e ficares por dentro de tudo o que se passa nas tuas redes sociais. Neste Natal, tudo brilha com Unitel. Unitel. Renovados votos do Boa Tarde Angola, esse é o Hoje Notícias. Centenas de fiéis reuniram-se ontem na paróquia São Carlos de Luanga, na urbanização Nova Vida, para celebrar a Missa do Galo. O ato marca entre os católicos o nascimento de Jesus Cristo. Na noite que antecede o Natal, a paróquia São Carlos de Luanga foi ponto de paragem de muitos fiéis católicos para a celebração da Missa do Galo. Apesar da chuva, os fiéis católicos encheram o templo para participar desta tradição que atravessa séculos e simboliza o nascimento de Jesus Cristo, pelo que se sentiram mais revigorados para o Natal. Sinto mais regozijante, pois que os cristãos católicos e não só celebram o nascimento de Jesus Cristo, que é uma data comemorativa da encarnação de Jesus Cristo para a salvação da própria humanidade. Que celebramos hoje o nascimento de Jesus. O maior presente é a nossa conversão, mudança de atitudes e melhorarmos os nossos atos e a nossa forma de estar. Com cânticos natalinos e a tradicional solenidade, a celebração refletiu o significado do Natal, que para o jovem Aleixo e Selmira se reflete em momento de alegria, reflexão, esperança e partilha. Hoje, e para nós católicos principalmente, é um momento de muita alegria, de muita reflexão também, porque é mais um dia que nós temos de nos assemelhar a Cristo. E daqui para frente nós temos o compromisso e o desafio diário de sermos pessoas melhores e mais semelhantes a Cristo. Natal é união, é partilha, é amor, é a vinda do Senhor que se faz menino, mas também é a esperança que se renova. É como o Senhor Padre, o nosso cônego Apolônio, diz: devemos fazer o Natal todos os dias, devemos abraçar, devemos partilhar, devemos unir e devemos congregar todos os dias os irmãos. A celebração, conduzida pelo cônego Apolónio Graciano, destacou a importância da união, da fé e da esperança, valores que marcam esta época do ano. A Missa do Galo, quer dizer, lembrando-nos precisamente da noite do grande acontecimento do nascimento do Filho de Deus. E é claro que o historial é sabido, foi precisamente numa noite fria e numa gruta onde o Filho de Deus nasceu. É claro que toda esta dimensão histórica leva-nos a fazer perpetuar uma fé que nos foi transmitida pelos nossos antepassados. E por isso é que todos os anos nós celebramos a Missa do Natal, a começar precisamente com a Missa do Galo. O pároco deixou ainda uma mensagem aos cristãos neste Natal, em que as famílias se queixam de dificuldades económicas. Nós, como fiéis servos de Deus, a nossa missão é de incutir a esperança no povo, por melhores momentos, por melhores dias,
por aquilo que realmente também estamos a assistir de trabalhos para que a fome deixe de se perpetuar permanentemente entre nós. E nós acreditamos, eu pelo menos sou um homem otimista, acredito que os melhores momentos hão de vir e é preciso sabermos que a história tem sempre destes momentos, destes ciclos. Por isso, não é só em Angola, há muitos outros países a viverem a mesma experiência e talvez até mais dolorosa. A ceia de Natal é um costume tradicional em muitas famílias cristãs que celebram o nascimento de Cristo. Juntar amigos e parentes é uma ocasião única de partilhar alegria, amor e solidariedade. Fomos à casa da família Mateus testemunhar como se vive este momento. O Natal é uma das festas mais importantes para os angolanos que são maioritariamente cristãos. Ele também é chamado de Dia da Família. As celebrações em Angola variam de acordo com a religião, a cultura e o nível social das pessoas, mas há algumas tradições e costumes comuns que marcam esta data especial, como a ceia de Natal. Fomos até a casa da família Mateus, na Petrangol. Por lá, podemos testemunhar como se vive este momento que antecede ao dia 25. A família começa a noite na missa do galo e quando chega à meia-noite, reúne-se à mesa para servir o famoso cozido de bacalhau. Dona Rosa é praticamente a matriarca da família. Ela é o garante da reserva moral e espiritual. Para a anciã, o mais importante na data é ter a família reunida e manter a tradição que começou na sua infância. Normalmente, nós estamos passando o Natal assim mesmo em família. Para nós, Natal para nós é um dia muito importante, porque é o dia que congregamos toda a família. A ceia é o cozido, tem alguns bolos, bebida, e o almoço, já que é variedade de coisas, é mais tarde. Não, isso é um ritual de família. O nosso pai, nosso falecido pai, nossos pais, que começaram com isso. O nosso pai sempre disse, ainda que eu morra, vocês têm sempre que cumprir com essa tradição, unir a família. Para Maria e Leonor Mateus, a data é de grande significado, pois é uma ocasião que reúne parentes e amigos no intuito de partilhar alegria, amor e solidariedade. Esses momentos são muito, muito importantes porque a família é tudo, é muito bom estar sempre com a família, é o nosso lar, então por isso que estamos sempre unidos com a família. Eu encaro o Natal como uma data solidária, uma data de partilhar amor, dar e receber. O Natal é uma festa que inspira as pessoas a serem mais humanas, solidárias e também mais felizes. Por isso, Catalia Mateus deseja a todos Feliz Natal para todas as crianças. Com o objetivo de massificar a natação, a ex-medalhista Rafaela Santo organizou um festival da modalidade na Academia MD. Aconteceu no último fim de semana a prova que juntou cerca de 160 nadadores amadores de idades compreendidas entre os 4 a 15 anos. A organizadora, a ex-nadadora profissional Rafaela Santo, explicou como foi realizar este evento que visa promover a natação. Apesar de estar nessa área da natação há um bom tempo, nunca tinha organizado um festival, uma atividade que nem essa. É a primeira vez a trabalhar nessa área, mas desde o encerramento da minha carreira eu decidi continuar com a natação de uma outra forma, por mais que eu não possa estar na água. E foi essa a melhor forma que eu encontrei para conseguir puxar mais pessoas para a natação. Rafaela Santo, que terminou a sua carreira devido a lesões, decidiu passar a sua experiência como campeã nacional e mundialista à próxima geração de atletas. Tem sido bom porque, apesar de tudo, eu sei que eu adquiri muito conhecimento lá fora e aqui. E por mais que as pessoas não tenham oportunidade aqui, quem já sabe, eu acho que deve passar sempre essa experiência para eles. E precisamos de mais pessoas na natação angolana, precisamos de mais jovens, mais talentos, e é isso que temos feito. Por sua vez, o diretor da Academia MD, Quenda Araújo, afirmou que a realização do Festival Interno de Natação
é a concretização de um sonho. Foi uma realização pessoal, uma emoção. Uma coisa é um dia acordamos com um sonho e passados alguns anos conseguimos materializar esse sonho. Então ver a casa cheia hoje foi uma grande emoção. Ver o trabalho que está a ser feito pelos meus professores, na massificação do desporto, da natação. Hoje foi o dia da natação e pronto, foi uma verdadeira alegria. A Academia MD, aberta em julho deste ano, tem como pano de fundo a promoção do desporto em diferentes modalidades. Já inseriu mais de 250 atletas entre 5 meses aos 70 anos de idade no mundo da natação. Ainda sobre o desporto, a Seleção Nacional defronta neste sábado a sua similar do Lesoto em duelo referente à última etapa de qualificação ao CHAN do próximo ano no Quênia, Tanzânia e Uganda. A seleção continua a preparar o duelo contra o Lesoto. Com o objetivo de carimbar presença no campeonato africano reservado a atletas que militam nas provas internas, os Palancas Negras trabalharam na manhã desta terça-feira no Estádio Nacional 11 de novembro, palco do encontro de sábado. O médio Antônio Malamba, do Clube Desportivo da Huila, sabe que não terão um jogo fácil, daí estarem a trabalhar fortemente para anularem todas as investidas do Lesoto. Vitória, 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 que não será um jogo fácil. Como já aconteceu no jogo passado, na segunda parte, que o adversário cresceu no jogo e nós não podemos facilitar, vamos entrar com tudo para poder garantir o apuramento nesse caso. Angola traz uma vantagem da primeira parte, ou melhor, do jogo da primeira mão em Durban, África do Sul. No entanto, o extremo do Bravos do Maqui, de 29 anos de idade, Luís Manico, sublinhou que não vão descansar à sombra daquele resultado, pelo que vão lutar para fazer melhor no Estádio Nacional 11 de novembro. Estamos afinando as arestas, né? Salvaguardando aquilo que foi o jogo passado. E esperamos e estamos a trabalhar para fazer um resultado igual ou positivo, razão pelo qual a cada dia que passa temos trabalhado para os mesmos feitos. Nos 14 encontros já disputados entre as duas seleções, Angola venceu 9, perdeu 2 e há 3 empates pelo meio. O CHAN do próximo ano será realizado por 3 países, nomeadamente Quênia, Tanzânia e Uganda. A atualidade informativa internacional acontece no próximo bloco. Por agora, um intervalo. Volta connosco. Seja bem-vindo de volta. O presidente interino do Haiti condenou um ataque mortal de gangues na reabertura do Hospital Geral do Porto Príncipe, onde 2 jornalistas foram mortos e vários outros ficaram feridos na véspera de Natal. O ataque ocorreu quando repórteres se reuniram para cobrir a reabertura do hospital, depois que a violência de gangues forçou o seu encerramento no início do ano. Supostos membros da coalizão de gangues Vive Hansam abriram fogo, transformando o evento em caos. O Online Media Collective identificou os jornalistas falecidos como Mackenzie Natux e Jimmy Jean. Vídeos do local mostram 2 corpos sem vida e ensanguentados nas macas, com um deles a usar uma credencial da imprensa. As gangues de rua controlam cerca de 85% de Porto Príncipe, prejudicando os serviços essenciais. Apesar das promessas do governo de recuperar o controlo, a violência continua a aumentar, com jornalistas e polícias frequentemente visados. As autoridades haitianas comprometeram-se a investigar o ataque e a levar os responsáveis à justiça. E o Papa Francisco abriu nesta terça-feira o Ano Santo de 2025 da Igreja Católica, a grande peregrinação internacional para a qual são esperados mais de 30 milhões de fiéis de todo o mundo em Roma. Na véspera de Natal, na presença de quase 30 mil pessoas e com transmissão por todo o mundo, o Pontífice abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, simbolizando o início do jubileu. Sentado numa cadeira de rodas, George Bergoglio se posicionou perante a pesada e imponente porta de bronze, em cuja soleira permaneceu em silêncio, e entrou na Basílica Monumental, seguido de uma longa procissão enquanto os sinos tocavam.
Ao longo de todo o ano, os peregrinos poderão atravessar esta porta, que permanece fechada em períodos normais, para receber a indulgência plenária, o perdão dos pecados, segundo a tradição. Em seguida, o Papa celebrou, como faz todos os anos, a Missa do Galo. Nesta altura, o Papa se pronuncia na tradicional bênção Urbi et Orbi para a cidade e o mundo e espera-se que ele renove os seus apelos a um cessar-fogo no Médio Oriente e no resto do mundo. Fiel à sua defesa dos marginalizados, Francisco vai celebrar esta tradição na quinta-feira, na prisão romana de Rebibbia, onde vai presidir uma missa como sinal da sua proximidade com os prisioneiros. Após o ataque mortal no mercado natalino, na Alemanha, há 4 dias, a segurança em torno do Vaticano foi reforçada. Cerca de 700 agentes adicionais foram enviados a Roma, segundo o Ministério do Interior italiano, para evitar tragédias durante o jubileu. Organizado a cada 25 anos pela Igreja Católica, o jubileu é considerado um período de conversão e penitência para os fiéis e é acompanhado por uma longa lista de eventos culturais e religiosos. Na preparação para o jubileu, Roma efetuou obras importantes que testaram a paciência dos moradores, com a restauração de monumentos e praças no centro histórico. Entre as mais emblemáticas está a restauração e a limpeza da Fontana di Trevi, reinaugurada neste fim de semana, e um túnel perto do Castelo de Sant'Angelo, perto do Vaticano, inaugurado na segunda-feira pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que considerou a conclusão do projeto um pequeno milagre. A abertura da Porta Santa será seguida nos próximos dias pelas de outras 3 grandes basílicas de Roma e de milhares mais nas igrejas de todo o mundo. O jubileu foi modernizado, incluindo a criação de um aplicativo para smartphone em 6 idiomas, com informações práticas, mapas interativos, horários e códigos QR. Em 2016 foi celebrado um jubileu extraordinário com o lema do perdão. O próximo vai acontecer em 2033 para recordar a crucifixão de Cristo. O último jubileu ordinário, organizado em 2000, durante o pontificado do Papa João Paulo II, reuniu 25 milhões de pessoas. Assim veio o mundo, de volta às notícias nacionais. Há alguns dias que os caixas automáticos registram longas filas para o levantamento, consultas e transferências de dinheiro. Situação que tem criado muitos constrangimentos e deixado agastados as pessoas. O cenário não é novo. Filas longas e enchentes nos ATMs. É a fotografia que se verifica na província de Luanda. Há quem sai de muito longe para o centro da cidade na esperança de conseguir valores e garantir a ceia de Natal e de Ano Novo. Eu saí de Viana das 8 horas e até agora ainda não consegui levantar o dinheiro no multicaixa. Está difícil mesmo. Quanto é que vai conseguir dinheiro para tu ir no mercado comprar alimentação para trazer em casa? E amanhã que é dia 25. E dia 25 tem que se comemorar às 20 horas ou às 21 horas. Está difícil. Descrevo como uma situação bastante preocupante, por se ver. Eu acho que isso é algo ruim, como é óbvio para todo mundo, porque todo mundo quer ter acesso ao dinheiro, porque sem dinheiro não há vida. E nessa situação que nós vimos e que eu vi e vivenciei, é preocupante de ver. Temos que ter mais valores nos ATMs, visto que é uma época festiva e as pessoas estão à procura de valores, né, para fazerem compras. Então, os caixas têm que ter valores para podermos, para facilitar a população, tirar os valores para fazerem compras. Há bancos que têm muito caixa, né? Tem 5, 6, mas só às vezes um é que tem valor. E agora, onde temos a demanda de 200 ou 300 pessoas, vai sair daqui às horas. A escassez de valores nos ATMs pode ser uma estratégia da banca para evitar gastos avultados com a inflação do mercado verificado por esta altura. É o que pressupõe o economista Daniel Tendo. É a ineficiência da nossa infraestrutura bancária, ou seja, não temos uma capacidade em termos de ATM para dar resposta à demanda por dinheiro em moeda, em físico, não é? Por outro lado,
a escassez de liquidez ou insuficiência de liquidez, os nossos bancos poderão estar a enfrentar limitações do ponto de vista da logística, bem como a dificuldade de reposição imediata dos valores, tendo em conta esta demanda. E obviamente que a terceira seria a alta demanda por moeda em espécie nesse momento, ou seja, em função da estrutura da nossa economia, que é excessivamente informal, as nossas famílias poderão estar a enfrentar dificuldade de pagar em moeda, em espécie, determinadas compras, porque tem que recorrer ao mercado informal e lá precisa-se de dinheiro em físico. A banca Daniel Tendo recomenda. Temos que fazer aqui uma estratégia de reforço logístico. Reforço logístico implica os bancos terem um monitoramento em tempo real para identificar de forma imediata quais são os ATMs que estão sem dinheiro para que a sua reposição seja imediata. E a outra questão é a renegociação dos acordos que têm com as empresas que transportam os valores, porque há um acordo já tradicional, acredito, entre as empresas, entre o banco e as empresas, mas nessa altura uma gestão eficiente obriga que os bancos redobrem ou então aumentem a quantidade de voltas que as empresas devem fazer para repor o dinheiro nos principais ATMs, principalmente aqueles ATMs mais críticos. Uma outra recomendação também seria aqui um forte investimento na bancarização digital, um forte sistema de comunicação que incentive e persuade aqui os nossos utentes, as famílias, a optarem por pagamentos eletrônicos. Por ocasião do Natal, o Conselho Provincial de Juventude está a realizar uma visita solidária e entregar cerca de 50 cestas básicas a jovens membros da Associação de Surdos Mudos de Angola, no bairro Nelito Soares, ao Rangel. O Ernesto Jaime tem outros detalhes sobre este assunto. Jaime, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham a esta hora. É a partir do Rangel, propriamente no Nelito Soares, onde falamos, aqui na Associação Angolana dos Surdos e Mudos, onde vimos então acompanhar esta atividade que o Conselho Provincial da Juventude está a realizar, um Natal solidário, um Natal que é caracterizado pela confraternização e também pela partilha. E temos connosco o responsável do Conselho Provincial da Juventude, Alberto Dalla Baduna, com quem vamos a uma conversa rápida. Boa tarde, em direto para o jornal. Nada melhor do que celebrar o Natal partilhando aquilo que temos com os mais necessitados. Exatamente, não é? Primeiramente agradecer a Deus que de facto proporcionou-nos não é, essa força para que hoje de facto nós tivemos o privilégio de cá estar junto dos nossos irmãos jovens, não é, membros da Associação Angolana dos Surdos e Mudos, não é, para de facto partilharmos, não é, num dia como hoje, dia 25, este momento de confraternização, onde vamos celebrar, não é, o dia do nascimento do Cristo, não é, distribuindo uma cesta básica que sabemos nós que não é muito, mas é aquilo que a gente sabe que com Deus não é o pouco, é muito, não é, e mais vale de facto a gente partilhar o pouco que temos para com os que nada têm, não é? Porque de facto acreditamos nós que todos nós precisamos, mas há quem precisa mais do que nós. Daí que o Conselho Nacional de Juventude, o Conselho Provincial, tiveram o privilégio, num bater de porta aos seus parceiros, não é, que ajudaram com esses bens da primeira necessidade, que a posterior, não é, iremos de facto distribuir, não é, a essas famílias de jovens com problema de mudez e surdez. Quantas cestas básicas é que propriamente trouxeram e que produtos fazem parte das mesmas? Olha, nós trouxemos mais de 70 cestas básicas, não é, que estão compostas de facto por quilos de arroz, fuba,
açúcar, trigo, pacotes de massa, óleo, sal, sumos e refrigerantes, não é? Acreditamos nós que para aqueles que de facto precisam é pouco, mas sabemos nós que vale a pena, não é esse pouco, repartirmos com quem de facto mais necessita. E acredito eu que com a distribuição desse pouco que a gente trouxe hoje, iremos de facto devolver o sorriso de quem está coberto de lágrimas, porque da solicitação que nos foi feita é que os jovens não tinham nada para passar, não é essa quadra festiva, sobretudo esta ceia do Natal ou nesse dia 25 que celebremos todos o nascimento do Cristo. Daí que o Conselho de Juventude uniu esforços através dos seus parceiros e hoje cá estamos no dia 25 para partilhar esse momento com aqueles que de facto necessitam mais do que nós. Muito obrigado. Foram então estas as palavras do secretário-geral do Conselho Provincial da Juventude, Alberto Baduna, que estão então aqui a proceder à entrega de bens de primeira necessidade para aqui a Associação dos Surdos e Mudos, uma associação que controla cerca de 1.800 surdos e mudos. Mais desenvolvimento desta notícia você vai poder acompanhar logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Feliz Natal, cuide de si e de sua família. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.